Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série. O tema de hoje é: quando a fé é atacada. O inimigo tenta minar a confiança que temos em Deus. Como que devemos proceder? Qual é a nossa atitude como cristão? Como a gente deve se desvencilhar ou enfrentar determinadas situações em nossas vidas, aos quais parece que tudo vai de contra a nossa fé. Jesus, ele permanece firme na palavra, em todos os momentos. Você não vê Jesus barganhando com Satanás, que ele é melhor ou o Satanás é melhor, em momento nenhum. Todos os momentos você vê Jesus Cristo com autoridade e autonomia, porque ele conhece o autor, quem é o dono das Escrituras Sagradas. Ou seja, o próprio Cristo Jesus estava lá no princípio com Deus e fez todas as coisas. Você acha que ele não iria confrontar o inimigo com a palavra? Vamos lá? Vamos abrir nossa Bíblia? Começar em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, ele permanece firme nas Escrituras, firme na palavra. Satanás, dentro do contexto de Mateus capítulo 4, ele está no deserto com Cristo Jesus e está ali afrontando Cristo Jesus, tentando fazer com que Jesus seja abalado, com que a sua identidade seja abalada. Satanás quer porque quer tirar a autonomia e a autoridade de Deus na vida de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus é Cristo Jesus. Ele detém a sabedoria. Mateus 4:4. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, se Deus decretou, vai acontecer. Se Deus disse sim, vai acontecer. Se Deus disse não, não tem como recorrer, percorrer, transcorrer, querer, obter, porque não é a vontade de Deus. Devemos nos colocar direcionado para as Escrituras Sagradas, assim como Cristo Jesus fez. Quando o inimigo tentou abalar a fé de Jesus no deserto, ele não respondeu com sentimentos ou com argumentos humanos, mas com a palavra de Deus. Você não vê ele lá com Satanás barganhando. Mas eu vou. Mas eu vou. Em momento nenhum. Em todos os momentos você vê Jesus Cristo confrontando. Em Mateus capítulo 4, todas as vezes você vê Jesus Cristo confrontando o Satanás com a palavra. E é isso que é a arma do crente. A arma do crente não é o grito, não é a discussão, mas é a palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Por isso devemos estar em constante busca do Evangelho, aprendendo diretamente da fonte, que são as Escrituras. Não adianta. Se você vier conversar comigo, vier buscar sabedoria, vier buscar entendimento, se eu não te levar para as Escrituras, não leva nem a sério o que eu estou falando. Porque eu tenho que te encaminhar diretamente para as Escrituras Sagradas. Eu tenho que te aconselhar nas Escrituras Sagradas, baseados naquilo que o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus deixaram para nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo, ele confronta o inimigo com a palavra de Deus. Por isso é que ele fala, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus era íntimo de Deus. Ele conhecia a Deus. Não era um amiguinho ou um coleguinha qualquer. Deus era íntimo de Jesus. E Jesus, íntimo de Deus. Quando você vai pegar vários contextos, o próprio Jesus,
Ele se retira, vamos pegar lá no Getsêmani? Jesus se retira, leva os 3 com ele, manda os 3 ficarem vigiando e orando, enquanto Jesus se retira e vai conversar com quem? Com o Pai. Em oração, Jesus Cristo entrega tudo ao Pai. Nada pertence a Cristo, tudo pertence a Deus. E Cristo Jesus, ele se humilha, ele pede a Deus para que, se possível, Deus passasse dele aquele cálice. Contudo, ele ainda coloca, contudo que não seja a minha vontade, mas sim a tua. Acima de Jesus estar sofrendo, dele ter sofrimento, ele entendia que a vontade de Deus era soberana, porque a vontade de Deus produz uma nova vida. Assim para mim e para você também. A vontade de Deus em nossas vidas, quando escolhemos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, as coisas mudam de figura. As situações, elas são transformadas. Jesus, ele é visto através da nossa vida e todas as coisas mudam de figura. Quando a fé for atacada por dúvidas, medos ou circunstâncias, o crente deve recorrer à Bíblia como fundamento da verdade. A palavra é a espada espiritual que fortalece e também protege. Efésios 6, versículo 17, que fala sobre a espada da armadura de Efésios. Quando a gente entende que a espada, ela não serve somente para o ataque, mas sim para a defesa, entendemos para que o Evangelho foi criado, para que as Escrituras foram criadas. As Escrituras foram criadas para que hoje eu e você pudéssemos nos defender das armadilhas do inimigo. O inimigo, ele ronda ao nosso redor. Ele está ali, ó, só à espreita, esperando o momento certo para abocanhar nossas vidas, para fazer com que caiamos, para fazer com que a gente desista da vontade de Deus. Mas vale a pena prosseguir para o alvo e caminhar em direção à vontade de Deus. Vale muito a pena. Apenas persista, continue, mesmo com todas as dificuldades, continue. Como a Dory no filme Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Devemos permanecer fiéis e firmes, continuando seguindo a vontade de Deus. Que é isso? Lucas 22, 42, Jesus, ele confia na vontade do Pai. E ele se coloca, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua. A confiança na vontade de Deus, ela é o principal foco e o principal alvo da sabedoria e da soberania de Deus. Cristo Jesus sabia que Deus poderia enviar uma legião de anjos e acabar com aquilo tudo que estava acontecendo ali, com aquela angústia, com aquela agonia. Mas a morte de Cristo Jesus trouxe redenção para mim e para você no dia de hoje. Não é que Deus não queira que Jesus viva e tenha uma vida plena. Mas, com a morte de Cristo Jesus, hoje, eu e você, 2025 anos após a morte de Jesus, eu e você podemos ter vida eterna e vida em abundância. Só quem está em Cristo Jesus entende qual é a diferença de estar no mundo e estar com Cristo. Falo mais uma vez, faça o experimento, faça durante 21 dias da sua vida. Escolha estudar o Evangelho 21 dias da sua vida. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali, nesses 4 evangelhos, você vai conhecer a história de Jesus. Quem é Jesus Cristo?
quem é Jesus, o que ele fez, como ele agia, como ele se comportava. Você vai conhecer a Cristo Jesus. E se você não se apaixonar por ele, se você não quiser entregar sua vida para ele, é uma particularidade sua. Mas faça o teste. Fique com Cristo 21 dias seguidos e você vai ver a transformação que ele faz na sua vida. Busque-o em oração. Senhor, eu quero passar 21 dias com o Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos. Faça com que eu te veja nos mínimos detalhes. Convide-o para fazer parte desses 21 dias. Ou você sai transformado, ou você sai transformado. Não tem outra explicação. Mesmo diante da sua maior dor, Jesus não deixou o sofrimento destruir a sua fé. Ele confiou na soberania do Pai. Ou seja, ele confiou em Deus. A fé é testada nas horas de angústia. O crente como Jesus deve submeter-se à vontade de Deus, confiando que ele tem um propósito mesmo nas lutas. Não adianta. Sua vida, ela é uma vida de propósitos. Você pode tentar fugir do propósito de Deus na sua vida, mas não adianta. Jesus tem um propósito na sua vida, assim como ele tem na minha. E ele quer te usar. Basta você deixar ele usar a sua vida. Isso é uma tática de confiança. Você deposita sua fé, você acredita fé em Deus, em Cristo Jesus, e ele te ajuda. Eu posso te dizer pela minha vida, eu sou muito ajudada por Jesus. Ele me ajuda muito. Nossa vida tem propósito. Não é uma vida vazia, uma vida qualquer, mas uma vida com propósito, com direção, com direcionamento. Essa é a vida do crente. Jesus não revidou as ofensas, manteve o foco na missão. 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus entendeu que as tribulações, as tentações, as provações que ele estava passando era para produzir fé, não somente nele, porque ele é o dono de tudo, mas para produzir fé em mim e em você. Vamos pegar uma linhagem de apóstolos, aos quais Jesus determinou 12 no início, um roeu a corda e depois ele escolheu Paulo. Todos os mesmos sofreram por causa do Evangelho. Para que hoje o Evangelho chegasse até mim e você, e eu pudesse estar aqui trazendo a mensagem do Evangelho. Jesus entendeu que não eram as dores, não eram as circunstâncias, muito menos as tribulações que iriam fazer com que ele desistisse do propósito maior, da fé. Ataques à fé, muitas das vezes, vêm de pessoas. Jesus não perdeu tempo discutindo, mas manteve o foco na missão que o Pai lhe deu. Eu imagino Jesus cantando para aquelas pessoas que tentavam desestimular, tentavam fazer com que ele retrocedesse, com que ele desistisse do alvo que era implantado por Deus na vida dele. Eu imagino Jesus cantando para essas pessoas só assim, ó. Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Muitas pessoas vão tentar te desestimular e fazer com que você desista do foco e do alvo principal que Cristo Jesus colocou na sua vida. Não desista. Continue firme, aprendendo as Escrituras e vendo que Cristo Jesus
continua do seu lado, te ajudando e te guiando e protegendo. E quando pessoas vierem tentar te tirar do foco, canta para elas: toma conta da sua vida. Quando alguém tentar te desviar do seu foco, continue cada vez mais. Porque se ninguém tentar te desviar, tá muito estranho isso daí. Crente que não tem tribulação não é crente. Tá alguma coisa errada aí. Tá fazendo a vontade do mundo. Agora, quando você tá fazendo a vontade de Deus, o inferno todo se levanta. Todo se levanta. Você vê o próprio Cramunhão, ele foi lá tentar Jesus. Levantou lá da catatumba, lá da onde ele estava, lá do espaço de onde ele estava. Teve a castimanha, a capacidade de se retirar do seu lugar onde ele estava e ir lá tentar Jesus. Quanto mais eu e você, meu irmão. Permaneça firme mediante as tribulações e as tentações. E quando vierem tentar te desestimular, te afrontar, acabar com a sua paz, responda para ele. Jesus também passou o que eu estou passando no dia de hoje. E não é você e nem ninguém que vai tirar a minha vida dos trilhos e do propósito de Deus. Pessoas são usadas, mas Jesus se manteve firme na palavra. E é isso. Quando a fé for atacada, o cristão deve agir com mansidão e firmeza, sem retaliar, sabendo que Deus é quem defende e justifica os seus servos. É para calar. Responda, mas cale-se. Jesus venceu o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Jesus respondeu ao ódio com amor, a traição com perdão, a cruz com a salvação. O crente mostra sua verdadeira fé quando ama mesmo sob ataque, porque reflete o caráter de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando o crente ele é atacado, ele deve responder em amor, com paciência, com sabedoria e principalmente com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são o ponto focal da nossa vida. A vida do crente é baseada nas Escrituras Sagradas e não em opiniões. Opinião é algo que é da pessoa, pelas suas experiências de vida, pela sua vivência, por aquilo que ela viveu, por aquilo que ela foi doutrinada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, crente. Jesus te chamou para a liberdade e não para a prisão. Prisão de dogmas, prisão de preceitos, de uma fé torta. Jesus te chamou para uma fé genuína. O crente mostra sua verdadeira fé quando ama mesmo sob ataque, porque ele reflete o caráter de Cristo. E é isso. Efésios 6,16, que fala sobre a armadura. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Podem jogar setas, mas você está tão blindado com as Escrituras Sagradas, com a sua fé, que não adianta. Cristo Jesus é o seu escudo. A palavra de Deus é a sua proteção. E é eles que movem a sua fé.
1 Pedro 5, versículo 8 ao 9. Estejam alertas e vigiantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe e permaneçam firmes na fé. E é isso. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não existe força do mal, maligna, o que seja, que possa retirar aquilo que Deus implantou na sua vida. Deus, ele implantou a fé. E ponto final. Você não tem que discutir com o diabo, entrar em contenda com ele. Deixa que o diabo, Jesus cuidou dele já, ele está amarrado, preso. Não permita que o diabo faça bagunça na sua vida. João 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida plenamente. E a tenham vida plena. A vida está em Cristo Jesus. Fale dele, espalhe sobre Jesus para o mundo. Esse é o seu papel. O seu papel como igreja, como crente, é espalhar o evangelho por esse mundo. Levar Cristo Jesus para quem não tem Cristo Jesus. Esse é o meu e o seu papel. Nós fomos chamados como igreja santa, diferenciada, para pregar o evangelho a toda criatura. Não é somente um ou outro, é a toda criatura. E esse canal aqui, ele foi criado justamente para isso, para levar o evangelho a toda criatura. Levar a Cristo Jesus. Se você quer conhecer a Cristo Jesus, permaneça aqui conosco. Esse é o lugar, o altar de Cristo Jesus. Aqui só tem uma fachada. Mas o dono é Cristo Jesus. Esse canal, ele é cristocêntrico. Quer ouvir sobre Jesus? Vambora. Não quer ouvir sobre Jesus? Ó, arrasta. Cristo Jesus é o ponto focal desse estudo, desse ensino e desse devocional. Satanás, ele só vem para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele veio para dar vida plena, vida abundante. Quem você quer servir? Quem você escolhe? Se você continuar em cima do muro, tu já é lá da oposição. Escolha Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo é controlar a nossa língua, controlar os nossos dedos, controlar a nossa voz. Quando queremos gritar, nos calamos. Quando queremos responder, seguramos nossos dedos. Não se deixe vencer pelas armadilhas do inimigo. Cristo Jesus, ele em momento nenhum revidava e discutia. Ele lidava com a verdade. Aceite se você quiser. Doa a quem doer. Satanás, ele tenta atacar a mente. Ele começa por aqui, colocando dúvida, medo e desânimo. A submissão a Deus e o uso do escudo da fé protegem contra essas investidas. Alimente-se da palavra para fortalecer o escudo da fé. Identifique as setas, medo, acusação, ansiedade, e reaja com fé e submissão a Deus. A fé, ela é a defesa espiritual contra o inimigo. Quanto mais fortalecemos, menos espaços damos às estratégias do diabo. Quando a fé é atacada, o crente deve responder com a palavra, não com a emoção, confiar na vontade de Deus, mesmo sem entender, permanecer manso e focado na missão
vencer o mal com o bem. Em resumo, o verdadeiro discípulo de Cristo não prova sua fé quando tudo vai bem, mas quando continua crendo, mesmo sob ataque, porque olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, como está descrito lá em Hebreus 12, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E é isso. Vamos sofrer lutas, perseguições, vamos sofrer indiretas, ou até mesmo diretas. Mas permaneça firme, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. É Ele que é o autor e consumador da sua fé. Não permita que setas inflamadas venham retirar o foco, que é permanecer fiel e firme em Cristo Jesus. É isso, crente. Não tem outro manual. O manual já foi disponibilizado. Tem com letra grande, tem com letra extra grande, tem com letra pequenininha, mas o manual permanece o mesmo. Permaneçamos firmes diante das tribulações. E eu tenho uma novidade para você. Você vai ser muito atacado, porque você tem um valor inestimável para Deus e para Cristo Jesus. Quando permanecer firme, você vai receber a coroa da vida que Cristo Jesus tem para te entregar. Amém? Eu quero orar por você que hoje passa por tentações e que tem enfrentado armadilhas do inimigo para tentar te destruir e tentar te desviar do foco que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, perdoe quando olhamos para o inimigo mais do que olhamos para ti. Ajuda-nos, Senhor, a continuar, permanecermos como o Senhor Jesus, no foco, direcionados para o alvo. Que a nossa fé aumente, que a nossa dependência de Deus aumente, para que possamos entender que Cristo Jesus, Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, eu não sei quem hoje passa por tribulação aqui dentro, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Alcança, Pai, e aquece o coração dessas pessoas que estão precisando do teu renovo e da tua misericórdia, Pai. Ajude-as a suportar, a vencer, a combater o bom combate, assim como o Senhor quer que façamos. Direciona e dirige as nossas vidas, Pai, e perdoe nossos erros. Hoje eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.